Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Movecast, podcast oficial do iFood Move. A gente está no evento, então se você ouvir qualquer barulho, qualquer movimentação, as palestras estão acontecendo, o evento está acontecendo e está lindo demais. Hoje eu vou falar com dois especialistas em saúde financeira para o negócio, que é um tema que eu sei que você, que é dono de restaurante, tem muita demanda e manda muita mensagem para a gente pedindo ajuda. Então eu trouxe aqui dois especialistas, o Bruno Henriques, do iFood Pago, e o Fernando Ferreira, da XP Investimentos. A gente vai falar muito sobre como você, que é dono de restaurante, pequeno, médio ou grande, como que você pode fazer para ter sua base sólida financeira no seu restaurante e alavancar o seu negócio. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Bruno, fala um pouquinho o que você faz no iFood Pago hoje. Legal. Pô, o iFood Pago é o banco do restaurante, né? A gente está criando uma nova vertical de negócio, justamente porque a gente entende que a gente precisa apoiar os restaurantes com serviços financeiros feitos para eles, né? A gente hoje conquistou dentro do iFood um grande ecossistema de restaurantes, eles são muito importantes para a gente e a gente sente que não tem hoje um serviço financeiro que é especializado para esse dono do restaurante, que ajuda ele a gerir as finanças dele e a tornar o negócio dele também mais fácil de gerir, né? A operação financeira de um restaurante é algo muito complexo, né? A gente vai discutir um pouco mais aqui, mas o iFood Pago vem para ajudar o restaurante a organizar essas finanças e, mais que isso, ajudar o restaurante a crescer. A gente acredita que a gente pode inovar em produtos financeiros para levar para o restaurante também crescimento, algo que é muito importante, algo que eles desejam muito, enfim, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais disso aqui também. Legal. Fernando, o que você faz hoje na XP? Legal. Bom, eu sou responsável pelo time de análise da XP, o time de research, ou seja, a gente faz toda a pesquisa macroeconômica e a gente basicamente vê o que está acontecendo no Brasil e no mundo e traz as opiniões da XP sobre as melhores classes de ativos para se investir. Então a gente tem analistas que olham para a economia internacional, economia brasileira, para a bolsa de valores, para renda fixa, fundos imobiliários. Então tem um time segregado em especialistas e a gente publica os nossos relatórios, as nossas opiniões para os mais de 4 milhões de clientes que a XP tem, trazendo quais as visões dos melhores ativos no momento, como está a economia e nesse cenário qual o melhor foco de investimento para cada tipo de perfil de investidor. Então eu cuido desse time. E o meu papel como estrategista na XP é juntar um pouco de todos esses assuntos. Então a gente pode falar, né, de economia, pode falar de investimentos, enfim, e é basicamente isso que a gente cuida lá no time de research na XP. Ótimo, vamos trazer um pouquinho de cada um desses tópicos. Legal. Hoje. Bruno, acho que gestão financeira é o tema mais sensível para o dono de restaurante, né? O que você vê que são os principais erros que acontecem numa gestão, numa operação de restaurante, e o que você consegue trazer para como as pessoas podem evitar esse tipo de erro? Então, Bianca, a operação de um restaurante é algo nervoso, né? Assim, e o dono do restaurante, ele ganha o jogo com uma boa comida. O grande foco é servir bem o cliente, né? E a operação do restaurante mudou muito nos últimos anos, né? E hoje o que a gente vê é o dono do restaurante, primeiro, ele tem pedidos vindo de diversas fontes. Então, ele tem os clientes que estão lá no salão, mas ao mesmo tempo tem pedidos vindo do iFood, pedidos chegando via WhatsApp, telefone, enfim, ele tem vários canais hoje que jogam os pedidos para ele. Mais que isso tudo gera, né, ali dentro do restaurante, se você observar bem, você vai falar, pô, ele tem várias maquininhas para receber os pagamentos também. Várias contas digitais onde ele recebe os pagamentos. Então, imagina como é complexo no final do mês ou no final da semana você se lembrar de, pô, quanto que eu vendi no iFood, quanto que eu vendi no salão, por onde que esses recebíveis estão chegando aqui no meu restaurante. E isso torna a vida complexa, porque insegura, né? Será que eu recebi o que eu deveria ter recebido? Como que eu faço essa conciliação de todas essas finanças? No final do dia, a gestão financeira tem que ser simples, deveria ser tudo em um lugar só, fácil. Para quê? Para o dono do restaurante poder continuar se concentrando onde ele ganha o jogo.
Agora, quando ele tem que se preocupar para saber, pô, será que eu recebi tudo que tinha que recebido? Será que, pô, todas essas contas, será que o dinheiro tá saindo para onde deveria ter saído? Então, eu acho que tem muita oportunidade aqui, muita oportunidade de melhorar as margens do restaurante, de melhorar a saúde financeira dele, simplesmente por organizar toda essa gestão complexa que é hoje dentro de um salão. Eu gostei muito do que você falou de gestão financeira tem que ser simples, porque as pessoas têm essa visão, né? Para você, dono de restaurante, pô, eu sei fazer hambúrguer, não quero olhar planilha, mas às vezes é uma planilha tão simples, você bateu o olho, você tem que saber para onde o dinheiro tá indo, né? E o que você tá recebendo. Achei sensacional, muito bom. Não, e é essa a nossa proposta mesmo dentro do iFood Pago, né? Hoje a gente criou a nossa própria conta digital com essa missão, que é organizar a vida financeira do restaurante, né? Exatamente isso que eu descrevi, dessa complexidade, a gente quer concentrar exatamente nessa conta digital e facilitar a vida do dono do restaurante. A gente está começando pelo próprio iFood. A gente vai lançar agora em setembro, dentro dessa conta digital, uma conciliação de recebíveis, assim, de ponta a ponta, detalhada. Quantos pedidos eu vendi? De quais promoções eu participei, quanto eu investi, sabe? Então, agora, muito fácil, ele bate ali o relatório e consegue saber exatamente por que ele recebeu aquele montante. Tá certo ou não tá? Sabe? Pô, e aí analisar aqueles dados, né? Acho que o principal valor disso é, pô, será que eu deveria estar investindo aqui ou aqui? Acho que o retorno de investir aqui nessa campanha com o iFood é melhor do que investir na outra. Esse é o objetivo, a gente pegar essa conta digital e falar, ó, aqui eu concentro toda a sua vida financeira. É como se eu tivesse o meu diretor financeiro. É isso, assim. Para um restaurante tem que ser simples e a gente tem que simplificar isso, e esse é o propósito da conta digital, que hoje já está em 140 mil restaurantes. Caramba. Imagina o impacto que isso não vai ter na vida de todo mundo, de um setor inteiro daqui para frente. E é muito legal vocês terem construído isso, porque vocês ouviram, acho que uma das principais demandas, que é a transparência, né? Isso tudo que você me falou aqui foi, ó, ele vai saber exatamente quantos pedidos ele fez, quanto que ele vendeu, quanto vai entrar, o que ele pode investir, onde ele pode investir. E é isso, dono de restaurante, ele precisa de transparência, e vocês estão trazendo isso, muito legal. Excelente. Vamos lá, Fernando. Eu acho que se gestão financeira já é difícil, o dono de restaurante pensar em investimento, mais difícil ainda. Sim. Qual que você diria que seria o primeiro passo para esse empreendedor, para essa empresária que quer pensar em investimento, para ele investir com segurança, para startar esse pensamento, essa mentalidade? Perfeito. Como a gente estava falando antes de começar o programa, né? O desafio hoje é a informação. Para começar. Então, tem uma visão clara de receitas e despesas e quanto sobra no mês a mês, né? Na maioria dos casos, a gente ainda está nesse ponto, né? Do restaurante, do dono do restaurante ainda não tem uma clareza de quanto sobra no mês a mês, a gestão do caixa da companhia, do restaurante, ter um balanço, um demonstrativo de resultados ainda é algo que soa alienígena para a maioria. Então, obviamente, quando a gente fala de investimentos, é um passo além, né? Para quem já tem algum caixa separado, para quem já viu que está sobrando algum dinheiro no mês a mês, vou reinvestir esse dinheiro no próprio negócio, vou distribuir esse dinheiro, seja em dividendos ou alguma outra forma, ou via salários, algo assim, ou vou investir esse dinheiro financeiramente. Quando a gente pensa nessa terceira opção, que é um investimento financeiro, de fato, como a gente está falando de negócios, a gente tem que pensar em investimentos super seguros. A gente não deve pensar em investimentos muito arriscados, porque os investimentos muito arriscados, eles têm uma probabilidade de perda também, né, dos seus recursos. Então, obviamente, a gente não vai pensar em investir em criptomoedas, em bolsa de valores ou investimentos que você precisa segurar por muito tempo e que tem muita volatilidade. Para o dono de restaurante que tem um caixa sobrando, que quer investir, a renda fixa é a melhor opção. Investir em produtos de renda fixa, que você sabe qual é a rentabilidade que você vai ter, que não tem volatilidade, que você tem uma previsibilidade de retorno,
nesse cenário atual do Brasil, principalmente nesse momento que a gente está vendo do Banco Central subindo juros aqui no Brasil, a renda fixa se torna uma opção ainda mais viável, ainda mais atrativa. Então, a gente está falando hoje de uma Selic anual em 10,75% e com uma perspectiva da taxa Selic chegar em 12% até o começo do ano que vem. 12% ao ano, a gente está falando de mais de 1% ao mês de retorno, se você deixar o dinheiro em caixa investido em ativos de renda fixa. Então, para aquele dono de restaurante que tem esse caixa, que fez né, que se preparou, que tem essa visibilidade e que tem um caixa para deixar investido financeiramente, para que no futuro ele possa vir a utilizar, a renda fixa hoje é uma excelente opção, porque as taxas de juros no Brasil estão altas e estão subindo. A gente está falando de juros que vão subir ainda mais. Então, de fato, é uma opção muito boa para quem fez esse dever de casa, para quem fez esse trabalho e que tem esse caixa sobrando para poder investir. Bacana. E o que você daria de dica para o pessoal para não comprometer o fluxo de caixa? Porque às vezes a galera fica, não, eu quero começar a investir, mas aí ele tá tirando do próprio fluxo financeiro. Sim. Depois ele não vai conseguir honrar os compromissos porque ele tá investindo. Aí vira uma bola de neve. Perfeito. Então, por isso que ter essa visibilidade dos dados e da parte financeira ela é tão importante, porque, de fato, para você investir algum recurso, ele tem que ser após você ter pago todos os seus custos, as suas despesas de juros, os impostos, enfim, tem que ser o dinheiro que realmente sobrou depois de tudo isso, né? Depois que você apurou todos os seus custos e despesas e impostos, juros, enfim, é o que sobrou realmente depois de tudo, né, de ter feito todo esse trabalho, pago tudo que tem que ser pago, e aí, com esse lucro que sobrou, o dono de restaurante vai decidir se ele vai distribuir esse lucro, se ele vai reinvestir no negócio ou se ele pega uma parte desse recurso para investir em ativos financeiros. Então, de fato, ter essa visibilidade é muito importante. Agora, você tem o caixa também do dia a dia do negócio. E esse caixa do dia a dia, aquele caixa que você precisa para gestão do seu negócio no dia a dia, também é possível de investir esse dinheiro. Você não precisa deixar ele parado na conta sem render nada. Hoje você tem possibilidade de ter investimentos em renda fixa com liquidez diária. Você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento e ele está rendendo o caixa da companhia a quase 11% ao ano, né? Então a gente está falando de quase 1% ao mês de rendimento. Se você deixa esse caixa parado em conta, você não vai ter, né, um bom retorno. Provavelmente não vai ter retorno nenhum nesse caixa. Então é importante falar sobre isso também, que o próprio caixa do negócio, você pode investir ele em produtos de liquidez diária e ter esse retorno ao longo do tempo. Mas, de fato, é um dinheiro que você vai precisar usar no seu negócio, mas que ele, ao mesmo tempo, está rendendo enquanto você não utiliza esse recurso. Legal. Bruno, o iFood Pago tem várias soluções, várias ferramentas. O que você consegue trazer para a gente, citar que são ferramentas específicas para o dono de restaurante, para ele melhorar a organização e começar a pensar no investimento no futuro? A gente tem, acho que uma grande dor, né, do restaurante é crescimento, né? Um dos pontos que a gente sempre tem discutido e sempre ouve uma vez que eu crio o meu restaurante e ali já tem a complexidade de você montar sua cozinha, montar seu salão, atender seus clientes, a próxima pergunta que pega todo empreendedor é como eu continuo crescendo. E uma coisa muito bacana que é a nossa visão do iFood Pago é como os dados que a gente tem no iFood e o que a gente organizou no iFood, junto com o produto financeiro, podem ajudar o restaurante a organizar essa dinâmica de crescimento dele. Então, um produto que a gente está lançando agora e já lançou, a gente chama Maquinona. Então, o que é? Existe a maquininha, né, que recebe o pagamento e te cobra uma taxa. Ela basicamente faz isso. E agora existe a tal da Maquinona. E o conceito da Maquinona ela enche o salão de cliente. Ela atrai e fideliza o teu cliente. E ela também processa pagamentos. Então, veja só. Uma cena muito comum hoje num restaurante é você ver
E comida no Brasil é algo muito, assim, o povo gosta. Mas fala, pô, o almoço, né? Não é, o almoço no Brasil é o almoço do americano, aquela coisa rápida e prática no teu desktop. Não é, né? Você reúne a turma, vai almoçar, é um momento de descontração, relax. Mas olha o dono do restaurante, ele vê aquele ambiente vibrante, aí as pessoas saem do salão dele e ele simplesmente tem que cruzar os dedos para essas pessoas voltarem e encherem o salão de novo. Então, imagina agora que a maquinona, junto com o pagamento, identifica quem você é, o que você gosta de comer. Você é um cliente novo? Não. E não só trazer a informação, mas dar para ele a execução. A gente é empreendedor. Empreendedor é focado em execução. Não adianta ter só o dado se você não consegue tomar uma ação. A maquinona te ajuda a organizar esse salão, organizar a tua base de clientes, tomar uma ação, falar, olha, esses clientes vinham aqui recorrentemente e pararam. O que eu faço com eles? Como que eu reengajo esses clientes? Então, você imagina o bacana que é você trazer um produto financeiro que organiza as tuas finanças aliado ao poder dos dados e de crescimento. Falar, pô, agora eu tenho uma solução aqui que resolve a minha maior dor, que é crescimento. Então, o iFood Pago nasce com essa missão, que é fazer o restaurante crescer. E a partir disso, entender a operação no restaurante e trazer esse tipo de solução para ele. Legal, trazendo sempre mais segurança, né? Isso é muito legal. Exatamente, mais previsibilidade, mais entendimento, né? A gente nasceu em negócios digitais. Uhum. Em negócios digitais, você sabe exatamente quem são os clientes, o que está acontecendo. Agora, imagina a dor de um dono de restaurante que ainda não se digitalizou. A gente está ajudando essa revolução digital lá na ponta, lá no salão, que é algo assim que motiva a gente demais e tem um mundo incrível para a gente explorar para frente. Bacana. Fernanda, a gente está vivendo um momento de instabilidade econômica. Você falou da renda fixa, né? Por ser um movimento que traz mais segurança. Você consegue pensar em algum outro tipo de investimento para também trazer alguma... Eu sei que garantia é mais difícil, né? Mas trazer alguma garantia de que esse empreendedor pode ficar mais tranquilo, que ele não precisa trabalhar com criptomoedas, com coisas que são mais voláteis na economia? Algum outro investimento mais seguro para ele? Olha, em termos de investimentos, a renda fixa acho que segue sendo a melhor opção. Eu falei da renda fixa pós-fixada, mas você também tem a renda fixa pré-fixada, que você já sabe a taxa que você vai receber de antemão, e a renda fixa atrelada à inflação, que são os títulos IPCA+, ou seja, eles te pagam inflação mais um percentual. E hoje, esses títulos estão pagando IPCA mais 6% ao ano, que é uma taxa bem elevada. Então, todos os três tipos de renda fixa, a pós-fixada, pré-fixada e a inflação, estão bastante interessantes. Além disso, eu ressaltaria aqui a oportunidade que os investidores têm hoje no Brasil de investimentos dolarizados, ou seja, investimentos em renda fixa lá fora, em ativos de renda variável lá fora, conta global, cartão global, e ter um percentual da sua renda em ativos dolarizados, num país onde a nossa moeda se provou historicamente sendo uma moeda relativamente fraca, né? Só lembrar do histórico da nossa moeda, a gente veio de um patamar de 2,5, 3, né, de cotação do dólar, a gente está hoje se aproximando de 6, né, 5,50, 5,60, então nossa moeda perdeu muito valor ao longo do tempo. E para um dono de restaurante, você tem que lembrar que boa parte dos seus custos são dolarizados. Quando você pensa na carta de vinhos, quando você pensa nas próprias proteínas que você está usando, grande parte desses custos são atrelados ao dólar. Porque o Brasil é um grande exportador de alimentos e, no fim do dia, se a China está demandando mais carne bovina ou carne de frango, isso acaba puxando os preços aqui no Brasil. E isso acaba sendo muito relacionado com a cotação do dólar. Então, ter uma exposição dos seus investimentos dolarizados ajuda a te proteger também desse risco de uma moeda muito depreciada. Não é o que a gente acredita que vai acontecer com o dólar. A gente vê o dólar hoje próximo desses 5,40, 5,50 como
muito perto do valor justo. O Brasil tem juros muito elevados, o que ajudam a segurar um pouco a nossa moeda. Então a gente não acredita que o câmbio vai depreciar muito, que a gente está falando de um câmbio que vai para 6 ou acima de 6. Porém, você tem que pensar no investimento dolarizado como quase que um seguro, porque historicamente a nossa moeda já se provou uma moeda fraca. Então você ter uma parcela dos seus investimentos dolarizados te ajuda a te proteger, né, de um cenário mais averso, onde a nossa moeda deprecia mais, e isso acaba impactando na inflação, acaba impactando nos seus custos. Então te ajuda bastante nessa ter esse percentual dolarizado. Antigamente era muito difícil o investidor conseguir ter ativos dolarizados na sua carteira. Era só investidores de patrimônio muito elevado que tinham acesso a esse tipo de produto. Hoje em dia não, hoje em dia é muito fácil abrir uma conta global, ter investimentos dolarizados, começar a investir numa renda fixa global que te paga juros em dólares. Então hoje em dia é bem tranquilo fazer esse processo, seja na XP ou em outras plataformas de investimento, de ter essa conta global. Então eu ressaltaria renda fixa local e um percentual dolarizado dos investimentos como investimentos seguros e que te protegem aí de cenários adversos. Maravilha. Você trouxe essa questão da tecnologia avançando e a gente conseguindo investir lá fora, né? Trazer mais essa segurança pra gente. Sim. Falando em tecnologia, eu uso uma plataforma para gerir melhor o meu estoque. E aí eu queria do Bruno uma visão sobre como a tecnologia vai impactar e melhorar, né, a parte de gestão financeira e os controles dos restaurantes. Na nossa visão aqui do Pago, isso passa pela conta digital que eu comentei com vocês, né? E é uma visão de ecossistema, né? Eu acho que isso é o grande diferencial do Pago, é que a gente tem um ecossistema de alimentação, né? E a gestão financeira de um restaurante é fluxo de recebíveis e onde ele gasta, onde ele compra os insumos dele. Então você imagina que você pode ter tudo isso dentro da conta digital. Como? A gente tem um negócio que chama iFood Shop. O iFood Shop é um marketplace onde os restaurantes compram os insumos que ele vai usar para produzir a comida. Então, imagina que todos os produtos financeiros, desde um cartão de crédito, desde da maquinona, tudo isso gera a fidelidade ou os pontos, né, os famosos pontos que o consumidor quer, agora pensados em como isso gira dentro da cabeça de um restaurante PJ, de um restaurante, né, de um PJ. E isso para a gente é muito importante, porque se ele tem fluxo ali dentro de recebível e as despesas deles também estão acontecendo pela plataforma, efetivamente a gente está fazendo o papel de um gestor financeiro, de um mini ERP dentro dessa conta digital. Então, o nosso sonho futuro aqui é poder entregar a DRE para ele já pronta, falando, olha, esse mês você vendeu tanto, você recebeu o teu faturamento em cada canal foi tanto, os teus gastos com insumos foram tanto, a tua folha custou tanto. Tudo isso por quê? Porque a gente concentra essa gestão financeira dentro de um único lugar em um ambiente que gera vantagem. A gente não acredita que isso vem de graça, não. Pelo contrário, assim, nossa missão é fazer ele economizar, ajudar ele a aumentar a margem dele. Então, a gente quer usar o ecossistema justamente para potencializar exatamente a margem financeira, a organização da vida financeira, enfim, pensar de uma maneira de ecossistema mesmo e como a gente pode gerar valor para esse dono do restaurante. Tecnologia para a gente é a conta digital, é ali que a gente vai conseguir fazer tudo isso acontecendo. Legal. O que você acha que vai vir aí nos próximos anos de tendências com relação a IA, com tecnologia, para ajudar o dono de restaurante nessa gestão? Eu acho que muita coisa, principalmente assim, a tecnologia vai facilitar muito essa gestão, né? Então eu vejo, hoje, se você combinar um pouquinho de IA, né, de linguagem natural, né, entendimento de linguagem natural com banking, você consegue facilitar muito os processos. Então hoje, vou dar um exemplo simples, fazer um Pix é penoso, né? Fazer o pagamento de uma conta é chato.
você tem que abrir, você tem que, sabe, você tem que se logar, você tem que verificar, você tem que achar, você tem que botar a senha, rebotar a senha. Assim, são os 10 passos para você conseguir pagar um boleto no DDA, por exemplo. Agora imagina você simplesmente fala ali, olha, me dá quais são os boletos que eu tenho aberto. Pô, paga o boleto 1, 2, 3. Pronto, foi. Sabe, eu acho que inteligência artificial vem para tornar tudo isso ainda mais fácil. Imagina uma inteligência artificial que te fala, olha, você vai ficar sem caixa daqui 5 dias. Você está sabendo disso? Pô, não. Então, como a conta ficou negativa, vai ficar negativa. Não é ficou negativa, é uma desgraça, né? Você vê a tua conta negativa, você fala, putz, já era, quanto que eu paguei de juros? Né? Não paguei o cartão, e aí? Isso não pode acontecer mais, né? A inteligência artificial vem para ajudar o dono de restaurante nessa gestão, e eu acho que isso é muito poderoso mesmo. Acho que isso vai revolucionar a maneira como a gente interage com o banco. Demais essa sacada. Fernando, o que você vê de tendência também? Você acredita nessa revolução da IA? Você acha que a gente vai ter gestão financeira na palma da mão com muito mais facilidade? Qual a sua visão, trazendo, né, a nível global, Sim. mas trazendo para os donos de restaurante? Não, sem dúvida. É uma tendência, uma mega tendência que não tem como voltar atrás mais. Pelo contrário, a gente deve seguir vendo uma revolução dos dados, uma revolução da inteligência artificial, uma revolução de produtividade na economia global. Ou seja, processos que antes eram muito doloridos e difíceis, a gente consegue automatizar eles muito mais facilmente. Então a inteligência artificial vem para isso. Não acredito que a inteligência artificial vem para tirar todos os trabalhos das pessoas, como muita gente diz, né? Que as pessoas vão perder o emprego. Eu acredito muito mais na inteligência artificial potencializando o ser humano, potencializando a nossa produtividade e ajudando com tarefas que antes eram muito dolorosas, como, por exemplo, um dono de restaurante que tem como foco atender bem os seus clientes e oferecer um bom produto. Para ele, a questão financeira nunca foi um foco, nunca foi um core do seu negócio, mas a inteligência artificial e a tecnologia pode vir justamente para atacar esse flanco, atacar esse problema hoje, né, porque os donos de restaurante não conseguem ter esses dados facilmente na mão deles, essa inteligência artificial. Um outro ponto que eu acho bem importante de ressaltar é que o Brasil tem um dos países com maior penetração digital no mundo. O Brasil é um dos maiores mercados, né, no mundo para o WhatsApp, para o LinkedIn, para a Meta. Enfim, as grandes empresas de tecnologia já perceberam, né, o quão relevante é o mercado digital no Brasil, que o iFood está aí para mostrar o grande sucesso, né, que o iFood tem no Brasil, muito também por conta dessa vontade do brasileiro de interagir com apps digitais e com, né, o seu celular. Então isso é bem interessante para todo mundo que pensa em tecnologia. O Brasil é um grande mercado, porque não só, né, a gente está aí na vanguarda de várias tendências, mas o brasileiro é um público que a gente chama de digitally savvy, né? Ou seja, a gente está sempre querendo usar a tecnologia, sendo um dos pioneiros em uso de tecnologia. Por isso que o Brasil é tão relevante, né, para grandes empresas de tecnologia no mundo. Então eu acho que esse é um ponto bem interessante. A gente tem um público, né, tem uma familiaridade grande com o uso da tecnologia. Então isso é bem bacana, porque faz com que a gente consiga estar na vanguarda dessas novas tecnologias que estão por vir. Legal. Pessoal, a gente falou muito de futuro, né? O que está por vir, as tendências. Mas vamos falar um pouquinho sobre presente. Reserva financeira, reserva de emergência. O que o iFood Pago está construindo para auxiliar o dono de restaurante a construir uma reserva financeira? Olha, é um tema, a gestão, acho que o Fernando falou bastante aqui dessa conscientização, né, dessa regra de ter uma gestão regrada com as finanças. Eu concordo 100%. O dono do restaurante é um empreendedor. Ele já investe no negócio dele, que é um negócio de alto risco. Então, acho que a primeira questão é
pô, a gente tem que oferecer um leque de investimentos na linha do que o Fernando falou, investimentos seguros, investimentos que protegem a renda dele. Por quê? Porque ele investe, o negócio dele, o retorno alto dele está no risco no negócio que ele já faz, que é empreender, né? Então, a nossa visão é um pouco de ajudar a educar e falar, olha, uma vez que você tem controle da sua gestão financeira, entende a tua DRE, sabe quanto sobrou, então, pô, oferecer os investimentos que protegem o dono do restaurante. E aí, a gente também tem do outro lado, a gente sabe que a vida do restaurante é difícil, né? E é sazonal. Então, vou dar um exemplo, o que acontece agora no final do ano. Pô, final do ano é um momento difícil. Por quê? Porque você tem 13º para pagar, você tem as festas que no final do dia o salão esvazia, né? As pessoas vão viajar, saem de férias, ou seja, você tem aquele vale de faturamento. O iFood Pago também apoia o restaurante com crédito, né? Com aquele crédito para passar esse momento do capital de giro e a um custo muito competitivo. Então, a gente ajuda e entende esses momentos onde o restaurante precisa passar, cria os produtos que ajudam ele a passar, mas também cria aqui de duas maneiras. Uma é os investimentos seguros, e a gente quer oferecer isso dentro da nossa plataforma, opções de investimento com rentabilidade estável para ele proteger o capital dele e também estimular o crescimento. Aquele ponto que eu falei de, olha, agora eu ajudo você a crescer. Então, se o restaurante quer investir para crescer, aí eu acho que é um bom negócio. Então, pô, vamos investir para crescer, que é onde ele domina, né? Você fala, pô, vou jogar na bolsa de valores. Pô, assim, se você não tiver tempo, não estudar e não souber o que você está onde você está investindo, que empresa você está investindo, aquilo praticamente é parecido com cassino, né? Assim, é um jogo de sorte. Pô, não é isso. Ali no restaurante, ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece, ele tem os dados e a gente vai apoiar ele nesse crescimento, obviamente com o investimento do capital próprio dele, mas também com o investimento em crédito. A gente vai financiar esse crescimento do dono de restaurante e aí sim eu acho que tem uma combinação muito bacana aí de um ganha-ganha. O Bruno, eu tava ouvindo você falar e você falou assim, pô, se ele vai quase cego, né, pra bolsa. Muitas vezes, se ele não estudar, ele nem faz ideia do que ele tá investindo. E aí eu queria que o Fernando trouxesse as principais armadilhas, assim, de quem começa a investir e pode cair, às vezes, ser influenciado por alguma notícia, alguma coisa desse tipo. E quais são as principais armadilhas e como é que você evita essas armadilhas, né? Perfeito, essa pergunta é muito importante porque no Brasil a gente tem uma lacuna grande ainda de educação financeira. Então, no Brasil, a gente não aprende nas escolas, não aprende até na faculdade, quem tem curso superior, sobre educação financeira. E a gente vê pessoas bem formadas, inclusive eu sou de uma família de médicos, e os médicos não têm nenhuma educação financeira, apesar de terem uma boa renda, que mostra que assim, é uma educação financeira que falta para todo o país, né? Desde a base até pessoas de formação mais alta. E o problema disso é que, primeiro, sem educação financeira, as pessoas não têm a cultura de saber poupar e mesmo as que poupam não têm a cultura de saber investir aquele recurso. Então a gente está vendo atualmente os brasileiros gastando 20 bilhões de reais por mês em apostas e muitos tratando as apostas online, as bets, como investimento, que não são, né? Claramente, se tem algum cassino aqui, esses jogos do Tigrinho e afins e bets, isso está corroendo grande parte da renda do brasileiro. O Banco Central soltou uma análise recente sobre isso, dizendo que, olha, o que as bets estão faturando no Brasil hoje anualmente é equivalente a 15% de todo o consumo, o faturamento do setor de consumo no Brasil, que é inacreditável, né? Você está falando de um percentual do PIB bem elevado, gastos em apostas. Então isso reflete essa falta de educação financeira que a gente vê, né, no Brasil. Muita gente tratando bets como investimento, que não são. No mundo dos investimentos existem várias opções muito seguras, com liquidez e que vão trazer uma taxa de retorno bastante adequada
os investidores. Porém, você também vê muita gente caindo em armadilhas, em promessas de retornos muito elevados que acabam caindo nas famosas pirâmides, que também são um grande problema do Brasil. Aqueles promessas de retorno de 10% ao mês, 20% ao mês, de promessas completamente irreais, e muita gente acaba caindo nessas pirâmides que alguma hora elas vão ruir e você perde todo o seu dinheiro investindo nessas pirâmides que te prometem uma taxa de retorno absurda que não condiz com a realidade no mercado financeiro. Então, tomar muito cuidado com essas promessas irreais, porque toda vez que você tem algo desse tipo, você tem que tomar cuidado, né? Quem te promete retornos muito elevados sem risco, saiba que tem muito risco aqui por trás de tudo isso. Então, isso tudo reflete nessa grande investimento, o grande gasto que o brasileiro tem feito em apostas, esse crescimento dessas pirâmides financeiras com promessas irreais. Isso traz de volta a questão da falta de educação financeira, que é um problema no Brasil que a gente tem tentado atacar e tem tentado ajudar o brasileiro a não só poupar mais e melhor, como também saber investir o seu dinheiro de uma forma adequada, com bom retorno e com baixo risco. Você falou dessa questão das bets, né? A Brasel soltou uma pesquisa há pouquíssimo tempo, você deve ter acompanhado, né? Falando do impacto das bets no consumo de delivery, de alimentação fora do lar. E assim, a gente Qual que é a conclusão? Que é dono de restaurante, a gente está perdendo espaço, as pessoas estão deixando de comer em restaurante, deixando de pedir iFood, porque elas estão apostando. Então, assim, está sendo impactante diretamente pra gente, né? É um detrator, né? No final do dia, assim, é menos consumo, enfim, realmente não... Eu vou te pedir, Bruno, para você trazer 3 conselhos, vou pedir para os dois, na verdade, para o Bruno e para o Fernando, 3 conselhos práticos para o cara terminar de assistir aqui com a gente e ele já começar a aplicar no negócio dele, para pensar em crescimento, em segurança de negócio e planejamento para o longo prazo. Bom, acho que primeiro organizar a vida financeira, saber muito bem de onde vêm os recebíveis, assim, ter clareza de, assim, vamos botar tudo em ordem. E aí a minha recomendação vai para a conta digital do iFood. É lá que a gente vai fazer essa organização financeira do restaurante, a gente vai ajudar o restaurante a organizar esses dados e estamos começando pelo próprio iFood. O próprio iFood está dando agora para os restaurantes essa conciliação completa, esse entendimento completo de como é o faturamento dele até quanto ele recebe. E a recomendação aqui, vai lá, lê o extrato, vê se esse investimento está retornando, né? Esse investimento na demanda mesmo, e ajusta isso. O segundo, procura aí se especializar cada vez mais, se educar cada vez mais financeiramente, porque isso faz muita diferença. Né? Você entender os conceitos de como fecha uma DRE, como fecha um resultado, o que efetivamente, sabe, conseguir calcular o que efetivamente sobra e ser muito rigoroso com o que você faz com esse capital, né? Acho que é um primeiro passo. E a terceira recomendação que eu dou você já é um empreendedor, né? Assim, não se meta. E o nosso sonho é fazer o restaurante crescer, né? O meu negócio crescer. O investimento de risco do dono de um restaurante é na economia real. Então, não vai se meter em confusão, não vai se meter em um sonho irreal de falar, olha, eu vou botar aqui 10 mil reais, 100 mil reais nessa empresa, na bolsa, porque um amigo me falou que esse negócio vai bombar e eu vou ficar milionário. Não, pessoal, isso não existe. Sim, cara, dinheiro, garante um rendimento seguro. Agora, investe no teu negócio, faz o teu negócio crescer. É ali que vai dar dinheiro, é ali que vai dar retorno para valer. Ali sim, os retornos podem ser 20%, 30% ao ano sobre o capital investido. Então, minha recomendação para o dono do restaurante vamos fazer o teu negócio crescer. Legal. Bom, reitero bastante do que o Bruno disse. Acho que o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, são os dados. Então, presta atenção nisso. É parte importante do seu negócio, sim. Muita gente trata como
algo que não é tão relevante, mas se você não souber quanto você tem de faturamento, quanto que é o seu custo da mercadoria vendida, com a sua margem, quanto que te sobra depois da despesa de funcionários e impostos e dívidas, etc., você vai ter um desafio muito grande de precificar bem o seu produto, de conseguir ter uma rentabilidade no fim do dia. Como a gente estava falando, né? Muita gente tem a sensação de que vende, 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 mas no final do mês não sobra nada. Porque com certeza está vazando aí dinheiro por várias áreas que você nem está vendo. Então, ter acesso a esses dados, a informação financeira é muito relevante e é sim core do seu negócio. Segunda coisa, o que você faz com esses dados, ou seja, qual a sua estratégia em cima desses dados, ou seja, será que a minha margem não está muito baixa? Então eu posso fazer uma estratégia de reduzir um pouco o meu custo, ou diminuir as perdas, ou até precificar melhor os meus produtos, enfim, então ter uma boa estratégia em cima desses dados, acho que é um segundo ponto bem relevante. E o terceiro, na medida em que você começa a ter uma gestão financeira melhor, começa a sobrar dinheiro, você começa a investir parte desse caixa e ter retorno em cima desse investimento, é fazer com que o tempo trabalhe a seu favor. Ou seja, a gente fala muito isso no mercado financeiro, que o poder dos juros compostos, o poder de você investir a longo prazo, é daí que vem o retorno relevante no mundo dos investimentos. Eu concordo com o Bruno que o retorno principal que você vai ter é no seu negócio, de fato. Você tem que gerar retorno no restaurante, mas no mundo dos investimentos, quanto mais tempo você investe, você tem o poder daquele retorno a longo prazo que faz muita diferença, principalmente num país que a gente vive que tem juros bastante elevados. Bruno, Fernando, muito obrigada pela baita aula. Eu aqui aprendi a beça, com certeza o pessoal de casa aprendeu. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado Valeu, pelo convite. obrigado, Bianca. Valeu, Fernando. E aproveitem o evento. Boa. Pessoal, você que ficou aqui comigo até agora, não esquece de absorver todo esse conteúdo, aplica no seu negócio. Quero saber o que você mais gostou desse papo aqui. Eu sou a Bia Fraga, especialista em negócios gastronômicos, gestão financeira e CMV. Te vejo nos próximos episódios. Tchau, tchau.